Estamos de volta nesta quarta-feira, Néia Rocha abre os trabalhos manuais do nosso programa, trazendo uma sugestão super interessante, um suporte para tablet, para você colocar no encosto do carro. Muitas mães, inclusive, já mandaram mensagem nas redes sociais, vai fazer uma viagem curta ou uma viagem longa de carro, coloca ali, gente, no carro, né? E aí a criança sentada certinho, conforme aí o tamanho e a altura naquelas cadeirinhas, Isso. né, específicas, como aí rege a legislação, o Detran, e aí ela fica ali assistindo, distrai, e a mãe e o pai conseguem dirigir, chegar no seu destino, e a criança vai ficar lá, distraída. Isso mesmo. Então, fica uma dica bem bacana mesmo, e hoje foi o que a Néia estava falando até no intervalo. É uma realidade, né? Hoje as crianças, elas nascem numa era tecnológica, Sim. muitas têm o tablet, e aí a mãe faz o suporte, deixa ali no encosto do carro e pega a estrada. Isso mesmo. Pra gente finalizar a montagem. Vamos lá. Bom, essa parte já foi aplicada, que seria o plástico cristal. Em seguida, nós vamos fazer a montagem do bolsinho do zíper. Então, nós vamos pegar aquela aba, colocar a parte do segundo material, o zíper e o forro maior. Passar uma costura de segurança ou com o pezinho de calcador de zíper. Tá? Esse processo vamos fazer também no lado de cá. Aqui a diferença é que eu já fiz um pesponto, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, dessa maneira. Observe que aqui ficou maior, é proposital, tá? Porque de repente a pessoa costura com pé de máquina maior ou menor e pode dar diferença a menor. Então é melhor sobrar do que faltar. Mas depois que tiver posicionado tudo isso, faz uma costura de segurança. É claro, se o seu zíper for de metro, lembre-se de colocar o cursor, senão não vai ter função, tá? Aí reservamos isso aqui. Em seguida, Tati, nós vamos voltar com aquela parte do plástico que ensinamos. Deixa eu pegar aqui. E aí, no passo a passo, eu não coloquei uma medida específica, porque é bem relativo. Então, você vai usar como parâmetro essas barrinhas do vivo, né? Então, você vai pegar em um dos lados e vai colocar a travinha, que eu digo a menor. Então, você vai encostar onde você fez a barrinha, tá? Lembre-se que aqui, como tá a costura, é importante que fique o acabamento bonitinho. Então, lembre-se de deixar de forma que fique escondido, porque essa parte vai ficar na parte dianteira do carro. Claro que a mamãe e o papai vai ficar encostado, mas vamos nos atentar a esses detalhes. A outra nós vamos colocar nessa posição, passar uma costura de segurança. Faremos isso, já trouxe uma outra pronta, na mesma posição. Lembre-se que a traseira está aqui. Pegamos a outra, que já está costurada. E vamos posicionar aqui. Então, fizemos uma costura de reforço em tudo isso, vai ficar dessa maneira, tá? E aí, nós vamos fechar a peça. Então, é cuidado para esconder, porque é um volume que vai ficar aqui entre as outras peças. Então, aquela outra peça que nós acabamos de finalizar, colocar o zíper, você vai fazer o seguinte, direito com direito. Lembrando que essa parte que está com acabamento vai ficar para a parte superior. Vamos fazer esse sanduíche aqui, ó. Então, você vai fazer uma costura de segurança em toda a volta, toda a volta. E aqui não é só a costura de segurança, você pode usar aqui aquela margem de costura de 1 centímetro, porque isso aqui já vai ser o acabamento desse lado. Tá. Posterior a isso, feito todo esse acabamento aqui, deixa eu só colocar um alfinete aqui, para ela ficar fixa. Digamos que já está devidamente costurado, vamos pegar o forro, que é aquela parte maior arredondada, vamos posicionar aqui, ó, vai ficar forro com forro. Então, como nós já fizemos uma costura em toda a volta, ela já está com acabamento. Então, vamos fazer outro sanduíche, tá? Alfinete, coloque um grampinho e você vai fazer uma costura, deixando aqui no final uns 10 centímetros, de forma que caiba o seu punho, né? Sua mão, porque é por aqui que você vai desvirar. Então, faz uma costura em toda a volta. Lembre de colocar retrocesso no início e no final, porque querendo ou não, nós vamos fazer um pouco de força para desvirar, porque tem bastante material aqui dentro, tá? Aí chega o momento de desvirar, tá? Vai ficar com essa abertura. Deixa eu ver aqui, ó, para ver melhor. Vendo essa distância. Corte os cantinhos. Tá? E você vai desvirar. Como lá dentro tem um pedaço de plástico, o plástico, se você vira de forma brusca, ele pode amassar e até rasgar. Então, o que eu aconselho?
pega o ferro numa temperatura média, não muito quente, para não derreter, e você só aquece. Só dá uma pequena aquecida. Esse plástico vai ficar molinho, vai ajudar o manuseio para desvirar, tá? Boa dica. Isso. E aí, você vai fazer isso aqui, você vai puxar com cuidado. Vendo como tem bastante volume, então tem que ser cuidado. Se der uma rasgadinha ou soltar esse pontinho, não tem problema, porque é justamente pelo avesso que você vai fazer a costurinha de acabamento, tá? Então não tem problema. Bom, então ela vai, esse é o avesso, a parte direita já está finalizada, então esse acabamento vai fazer. Então esse é o momento para não ter que desvirar e virar, a menos que não esteja segura, que não ficou certinho, faz um acabamento à mão mesmo, aqueles pontinhos invisíveis. O famoso pontinho invisível. Ponto invisível, exatamente. Aí sim, aqui você vai desvira aí mais você uma vai vez desvirar. pra gente pegar o direito Se te sentir que esfriou, dá mais uma pequena aquecida. Como aqui eu não aqueci, você vai observar como que o plástico ficou. Ele fica amassado e uma vez amassado você não tem como recuperar. E como tem esses objetos mais rígidos, ele pode até rasgar. Então passar um pouquinho pro Passar ferro um vai pouquinho. até ajudar a deixar esse Sim, plástico ele, mais lisinho, olha, né? Tá vendo como ele ficou Além de bem facilitar. amassado? Ele amassou bastante, não foi o caso, não rasgou aqui. Aqui rasgou, viu? Então, se ele tiver aquecido, ele estará molinho e isso não vai E não acontecer. corre o risco de... Nenhum. Adorei, Nenhum. dica. Tá? Aí ele vai estar dessa maneira. Você vai fazer Olha lá, apenas gente, já ganhou forma. uma costura de Só pesponto esperar eles aqui. fecharem a câmera pra gente mostrar a costura. Tá. Estão só ajustando aí, só um minutinho, né? Agora sim, por favor, Tá. pode apontar. Faz um acabamento de pesponto aqui e vamos colocar os botões. Você vai localizar o meio dessa parte que está forrada do plástico. Acredito que dá 4 centímetros para cada lado e vai usar o botão. Esse é de pressão, mas pode ser aqueles de plastiquinho também, sabe? Precisa da matriz para você colocar o balancinho, né? E aí você vai fazer o seguinte, você simplesmente vai pegar essa abra, vai medir onde já estão os seus botões, ou o inverso, você pode colocar esse, não tem problema nenhum, e marque. Aí você vai colocar na mesma distância. Lembrando que daqui para cá é mais ou menos 1 centímetro para você colocar os botões e está prontinho a sua peça. Tá? Se ficar esse amassadinho, como eu disse, dá uma passada, mas coloca um tecido em cima, tá? Tá. Bem levezinho, só para melhorar essa aparência. E aqui, esse é o bolso que você pode guardar carregador, fone de ouvido, pendrive, sem contato com o seu eletrônico. Essa daqui eu fiz com, como eu disse, com elástico. Só que a diferença dos encostos são bem grandes. Então eu preferi nessa mudar e colocar com o regulador, que aí não tem problema. O pessoal está perguntando onde colocar no carro que a gente comentou, gente, é naquele No encosto. no encosto da cabeça, sabe? Isso. Não é onde você apoia a coluna, é onde você apoia a Isso. cabeça. Aí você vai prender esse naquele apoio. Então imagina Exatamente. aqui aquele encosto de cabeça do carro. Sim. E aí você prende com as alcinhas aqui no encosto. E a criança que vai estar sentadinha na cadeira atrás de você, ela vai conseguir Exato. E fica na assistir o na altura. desenho. Na altura o filminho. do olhar da criança, da cadeirinha, né? Então, tirando as dúvidas, chegaram umas perguntas Ah, presenciais. sim. Não é no encosto da coluna, tá, gente? Das costas. É no da Isso cabeça. mesmo. E tem muita gente usando. Tem aqueles carros hoje mais modernos, né? Importados, que já tem uma televisãozinha Já ali. vem. Mas não é o meu caso, acredito que não seja de muitas pessoas que nos acompanham também, né? A gente não tem lá a televisãozinha no encosto para quem tá atrás. E aí você pode fazer esse suporte, colocar ali um tablet em viagens longas, as crianças, ou mesmo às vezes algum adulto que tá ali, algum adolescente. Exatamente. Fica assistindo lá um filme, desenho, Bem ou coloca lá um confortável. joguinho Exatamente. confortável e a viagem vai ser mais gostosa Com certeza. e prazerosa. Contatos da Neia estão no vídeo. Para as nossas internautas, podem acompanhar os trabalhos da Neia Rocha no Facebook. Tchubilingas, eu adoro, Isso. gente, se contar. Tchubilingas, vai lá, você acompanha um pouquinho mais do trabalho e das peças lindas que a Neia sempre compartilha através das redes sociais. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Boa viagem de retorno. Muito obrigada. Até breve. Até breve.